Você não tem labirintite. Eu vou te explicar tudo o que acontece e quais são as causas que estão te levando à tontura. Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo em detalhes. Labirintite. Você tem labirintite? Provavelmente não tem. Tenho quase certeza. Não posso falar que é 100% porque nada é 100%. Mas eu nunca vi um quadro de labirintite no consultório. Eu já vi um caso de um paciente internado por labirintite. Um caso na minha carreira inteira. Então não é você que vai ter labirintite agora. E a sua tontura às vezes pode estar relacionada com outros problemas. Eu vou te explicar o que pode causar tontura, como que é o nosso sistema de equilíbrio, e aí você vai entender tudo e vai saber até por onde começar tudo isso e procurar o profissional certo para isso, certo? Mas antes, clica aqui, se inscreva no canal, nosso canal está crescendo muito graças a vocês, ativa o sininho para você receber todas as nossas notificações. Não esquece de deixar um joinha também, que pode ajudar bastante a gente no canal. E vamos falar sobre labirintite, então bora explicar tudo agora. Labirintite é um termo popular relacionado com tontura, onde pacientes usam essa nomenclatura, aonde médicos usam essa nomenclatura, onde todo mundo usa essa nomenclatura. E não deveria ser chamado assim um quadro de tontura. Primeiro, tontura é a falta de equilíbrio, que pode estar relacionado com diversos problemas. O nosso sistema de equilíbrio, Deus não ia criar só um sistema de equilíbrio, que é o labirinto. Ele vai criar mais de um mecanismo, porque se o labirinto falhar, nós temos que ter outro mecanismo. O nosso corpo é perfeito o funcionamento dele, mas muitas vezes nós estragamos o nosso corpo. Então vamos pegar aqui o orelhão e vamos dar uma girada nele. Olha onde fica o labirinto. Labirinto é isso. Então vamos tirar o labirinto daqui do nosso orelhão, pedir licença para ele, para eu poder explicar para vocês como que funciona. Então, o nosso equilíbrio depende do nosso labirinto e da nossa visão e dos nossos sensores que estão em todo o corpo, principalmente em músculo, articulação e tendões, tá? Então, como que funciona? Quando nós estamos enxergando algo, o nosso corpo fala, ele vai procurar as linhas horizontais, como o horizonte, como as linhas entre o teto e a parede, ou a linha entre a parede e o chão, que imita a linha do horizonte. Então nós vamos nos guiando através disso. Então a visão tem um importante papel no nosso equilíbrio. Ele é o nosso nível para saber como que estamos. Quando a gente vira a cabeça, a linha do horizonte fica desse jeito. Ou algumas linhas no chão ou no teto também vão ficar desse jeito. Aí nós corrigimos essa alteração. Então nós sabemos em que posição estamos graças à visão. O nosso equilíbrio funciona como ele tem 3 canais. Primeiro, tem o canal superior, posterior e lateral, tá? Ele age nas 3 dimensões. Então no eixo X, Y e Z. Com isso nós temos 360 graus de movimento e sabemos em que posição estamos. Então se a gente pega e fecha o olho, o nosso labirinto tem que dar conta, tá? E a nossa propriocepção, que são os sensores que estão pelo corpo, também tem que dar conta. E os nossos sensores, conforme você tá, se você fecha o olho e você está numa posição, você sabe exatamente a sua posição graças a esses sensores. Então nós temos 3 mecanismos de equilíbrio, que é o labirinto, que é a visão e que é a propriocepção. Agora, quando o paciente vem no consultório se queixando de labirintite, a gente entende que é uma tontura. Por quê? Labirintite é uma infecção ou inflamação do labirinto. E o que pode levar a uma infecção do labirinto? Quando uma bactéria entra dentro do labirinto. Caramba, pode uma bactéria entrar? Pode. É raríssimo, porque o labirinto é o osso mais duro do corpo humano. A estrutura mais rígida do corpo humano é o labirinto. E se é uma estrutura extremamente rígida, é porque é uma estrutura extremamente nobre e valiosa, tá? O único caso que eu vi de uma labirintite infecciosa
foi de um paciente que tinha um problema chamado colesteatoma, de longo prazo, e esse colesteatoma destruiu a parte óssea do labirinto. Destruindo a parte óssea, ele infiltrou bactéria e infectou esses canais e tudo mais. Isso é uma condição super grave, isso pode levar a encefalite, meningite, e isso pode levar a óbito, tá? Então vejam, o termo labirintite é o que se refere. Esse paciente teve que entrar com antibiótico fortíssimo e teve que fazer uma cirurgia chamada labirintectomia, que é pegar uma broca e destruir todo o labirinto. Claro que ele perdeu a audição também, porque está conectado junto com isso, para poder salvar esse paciente. Então não adianta ficar tratando com antibiótico, o antibiótico não chega bem aqui. Então precisou fazer uma raspagem de todo o labirinto e destruir o labirinto. E esse paciente ficou sem se equilibrar? Não, ele ficou com equilíbrio. Por quê? Porque nós não dependemos só do labirinto para ter equilíbrio, nós dependemos do labirinto, da visão e da propriocepção, que são esses sensores que estão pelo corpo. Vocês estão percebendo que falta de equilíbrio e tontura não tem nada a ver com labirintite e não é só o labirinto que cuida disso. Então vamos para o próximo passo agora. Muitos pacientes que passam aqui no consultório com queixa de tontura, não vamos chamar tontura de labirintite, porque vocês já sabem, já estão craque agora e já sabem o que é labirintite, são idosos. A maioria são idosos. Por quê? Porque o idoso, com o passar do tempo, ele começa a ter problemas do quê? De labirinto? Não, ele começa a ter problema de visão. Começa a diminuir a acuidade visual, catarata, começa a não enxergar direito de perto e de longe. E além disso, o que acontece com o idoso? Ele fica mais sedentário, ele começa a perder musculatura, e vocês já sabem que a musculatura tem sensores, os tendões têm sensores. Geralmente, pessoas que não se cuidam vão ter diabetes, e diabetes pode levar a neuropatia, ou seja, os nervos podem e os sensores podem trabalhar e ter sua função diminuída, e nós temos sensores no corpo inteiro. E aí começa a ter o desequilíbrio e pode ter tontura. E nós chamamos isso do quê? De labirintite. Então, mais uma vez, labirintite é nada, labirintite é outra coisa que vocês já sabem. Então, o idoso ele começa a ter disfunções ao longo do tempo e muitas vezes o tratamento não é com medicamento. Às vezes pode ser uma correção ocular, às vezes pode ser uma fisioterapia, exercício físico e às vezes pode ser simplesmente andar, atividade física, tá? Então, nós temos que identificar bem os casos. Quantos idosos não tomam medicação, sendo que o tratamento para ele seria colocar ele para se movimentar, porque ele vai ativar todos os sensores, inclusive o labirinto. E essas três funções são interligadas e vai ser interpretado pelo cérebro. Nós precisamos de duas funções para poder funcionar. Então a gente precisa da visão e da propriocepção, que são os sensores, ou da visão e do labirinto, ou do labirinto e propriocepção, ou do labirinto e da visão. Então nós precisamos dos dois para a gente estar funcionando. Então Deus fez um mecanismo que se faltar um, tem outros dois para poder compensar. Só que o ser humano está vivendo muito, os idosos têm alguma disfunção e acabam tendo desequilíbrio. Quantos idosos não têm desequilíbrio, tropeçam e caem no meio da rua? É labirintite. Não é labirintite. Vamos com calma, tem que entender caso a caso. Agora, vamos falar sobre tontura. A tontura pode estar relacionado com vários motivos. Primeiro, perda auditiva pode levar a tontura. Como é que é, doutor? Diminuição da audição leva a tontura? Exatamente. Por quê? Se a gente for ver o bloco labiríntico, que é tudo isso, nós temos a cóclea, que é o sistema auditivo, e ele é o mesmo órgão, está conectado com os canais semicirculares. Tudo isso é o bloco labiríntico, que é dividido em canais semicirculares e é dividido em cóclea. Aqui cuida da audição, aqui cuida do equilíbrio. Conforme o idoso tem disfunção da audição e a audição vai caindo, isso também vai diminuindo a função do labirinto. Então ele pode começar a ter tonturas, tá? Então, primeira coisa, perda auditiva. Segundo, alimentos que estimulam demais o nosso sistema labiríntico. Como o quê?